E aí, galera? Mais um brinde a vocês, né? Oferecimento do vinho Santa Carolina, reservado, vinho de mesa de bom custo-benefício. Hoje a gente vai falar sobre o sistema de partículas. Estamos numa sexta-feira de noite, aproximadamente 20 para as 9. Vamos lá. O objetivo da aula de hoje, tá? É provar alguns teoremas para vocês que vão ser úteis quando a gente for estudar o corpo rígido, tá? Lá ele. Vamos aqui ocultar aqui essas coisas, né? Então, dinâmica de um sistema de partículas. Vamos lá. Como a gente pode abordar a dinâmica de um conjunto de partículas que se move no espaço ao longo do tempo? Vejam, a gente passou grande parte desse curso, ou melhor, todo esse curso até agora, as 8 aulas que nós tivemos, talvez, talvez algumas aulas a gente já tenha introduzido algumas coisas, mas que não requereu aquilo que a gente vai trazer hoje, tá? Então, por exemplo, quando a gente trabalhou com oscilações acopladas, a gente estava considerando aí, de certa maneira, um sistema com mais de uma partícula, né? Mas, até então, outra aula também, a gente trabalhou na aula 7. Também nós já trouxemos a ideia de centro de massa. Mas essas ideias, elas já foram trazidas porque a gente está no curso de mecânica clássica. Então você já viu o centro de massa, já viu esses conceitos de sistemas de partículas. Mas eu queria formalizar essas coisas antes de a gente passar para a próxima etapa que vai requerer lidar com isso. Por quê, gente? Porque os corpos rígidos, a propósito, a gente não vai passar de sistema de partícula para corpos rígidos. A gente vai passar ainda pelos sistemas de referência não inerciais, porque eles também serão úteis para a gente descrever o corpo rígido. Então, por que, que a gente está aqui dando ênfase para os sistemas de partículas e para os sistemas de referência não inerciais? Porque a gente quer falar da mecânica dos corpos rígidos. A gente falou da mecânica das partículas, ela tem uma simplicidade, porque ela não envolve, né? Ela envolve uma partícula, tá? Quando a gente vai falar de sistemas de partículas, essas partículas elas podem estar movendo-se uma com relação à outra, mas elas podem estar movendo-se de maneira solidária, de maneira que as distâncias entre elas sejam sempre fixas. E aí se configura um corpo rígido. Então, de certa maneira, para a gente entender matematicamente e fisicamente o comportamento de um corpo rígido, é interessante que a gente entenda como funciona o sistema de partículas e aplique isso para descrever os corpos rígidos. Tá certo? Então, a pergunta é essa. E os objetivos são descrever a dinâmica de um conjunto de partículas interagentes, tá? De maneira que a gente possa se preparar para lidar com corpos rígidos. Vamos lá. Vamos assumir algumas coisas, tá? Em primeiro lugar, a gente vai assumir a lei da ação e reação na forma fraca e depois nós vamos fazer uma apelação na forma forte. Para quem não sabe, a lei de ação e reação na forma fraca é aquela na qual a força, as forças de ação e reação têm ah, intensidades iguais, direções iguais e sentidos opostos. Isso é a forma fraca, professor? Isso é a forma fraca. O que eu falei para vocês na aula 1 era a forma fraca da lei da ação e reação. E qual é a forma forte, então, professor? Ela traz mais uma coisa. São de naturezas de mesma natureza. Tem um outro atributo na lei da ação e reação na forma forte. A força ela está aplicada ao longo da linha que une as duas partículas. E isso que é o diferencial, que transforma a lei da ação e reação na forma forte, fraca, para a forma forte. E que forças satisfazem isso? Força gravitacional, força eletromagnética, desde que elas não dependam da velocidade, tá certo? Então, por exemplo, a força eletrostática satisfaz isso. Beleza? E diversas outras forças também, tá bom? Então a gente vai assumir, por enquanto, a forma fraca e depois a gente vai introduzir a forma forte quando a gente for falar sobre o torque, tá bom? Depois a gente vai usar a forma forte da lei de Newton
E vamos considerar que as forças são independentes da velocidade porque a gente está lidando com sistemas conservativos, tá bem? Então, você já deve conhecer, mas estou aqui para rememorar. Vamos considerar que um sistema de n partículas, tá bom? N. Então, duas partículas, professor, n igual a 2. Três partículas, n igual a 3. 17 partículas, n igual a 17. 13 partículas, n igual a 13. 247, n igual a 247. Tá certo? Então, a massa total de um sistema de n partículas é mzão, que é a soma de mj, de j indo de 1 até n. Então é m1 mais m2, m3, m4, mais um monte de termo até chegar ao mn. Tá certo? Nós definimos, isso aqui é uma definição, o vetor posição do centro de massa como sendo a média ponderada da localização das massas dessas partículas. Tá certo, gente? Então, você multiplica a massa de cada uma delas pela posição delas em relação ao sistema de coordenadas que você coloque e divide no total pela massa total do sistema. No caso contínuo, aqui é uma distribuição discreta, tá? A gente soma. No caso contínuo, por exemplo, a gente tem uma esfera, a gente tem, sei lá, alguma coisa, um livro, né, um cubo, alguma coisa assim, a gente vai trabalhar com o conceito de integral. Por quê? Porque o integral é uma soma sobre valores contínuos. Tanto que a definição de integral é o limite de uma soma. Tá certo, gente? Então, o que acontece? A gente soma as contribuições, tá, das posições das partículas ponderadas pelos elementos de massa delas e divide pela massa no total, somando-as todas. A interpretação é a mesma. A diferença aqui é que nós estamos trabalhando com conjuntos discretos e conjuntos contínuos, o que nos leva a essa diferença. Da mesma maneira, se você quer calcular a velocidade do centro de massa, basta você derivar aqui a posição do centro de massa. Então, a velocidade do centro de massa vai ser 1 dividido por m, a soma de mj, vj. A aceleração, mesma coisa. No lugar de RJ vai ser AJ e aqui vai ser um azão. E o mesmo funciona para cá. Então, a posição do centro de massa depende do sistema que você adote. Então, a posição do centro de massa de um triângulo não é a mesma do círculo, vai depender do sistema que você adota. A gente vai resolver um exemplo aqui, que é um hemisfério sólido com massa uniformemente distribuída. Então, por que isso? Tá? A gente vai pegar um sistema que tem alto grau de simetria para a gente calcular e ser mais fácil de trabalhar, tá bom? Para você ver que existem argumentos físicos e matemáticos para você determinar rapidamente esse centro de massa. E não com muita dificuldade. Então, aqui, ó, o sistema apresenta a simetria de rotação em torno do eixo Y. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui o sistema. Nós vamos imaginar que essa esfera, porque a gente está trabalhando com um caso contínuo, é uma sobreposição de infinitos discos infinitesimais. O que, professor? Então você pega esse disco, tá? Essa semisfera, e transforma num conjunto muito grande de discos, tá? Na verdade, infinitos, que são infinitesimais. Ou seja, eles chegam tão próximos de zero quanto a gente queira. Tá? Então eles varrem uma faixa dos reais aí, tá? No caso da R3. Então olha o que acontece aqui. A gente vai pegar aqui, ó, esse DY. Esse DY é uma espessura desse disco. Esse disco, né, que é um disco arbitrário na posição Y, ele tem um raio raiz de A quadrado menos Y ao quadrado, e isso sai facilmente pelo teorema de Pitágoras, se você considerar que essa altura bem aqui é Y, deixa eu botar aqui, ó, Y. Beleza? Então, y mais y ao quadrado mais a quadrado menos y ao quadrado vai ficar a ao quadrado. Tá? Você pode ver isso facilmente pelo teorema de Pitágoras. Então, né, aqui, né, nós vamos somar esses diversos discos para obter o centro de massa. Como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Então, ó, por simetria, sabemos que o centro de massa está ao longo do eixo y, pois a massa se distribui igualmente nos eixos x e y, x e z, desculpa, tá? Ou seja, cada elemento de massa em um ponto
tem outro elemento de massa em um ponto equidistante a ele, na posição diametralmente oposta. Desculpa, equidistante não. Em um ponto diametralmente oposto a ele no plano XZ. Bem, plano XZ é esse bem aqui, ó. E aí nós vamos aqui para o eixo Y, né? Então o Y do centro de massa, aqui chama de YCM, ele vai ser a média ponderada aqui de YDM. Bom, usando a noção de densidade de massa, tá? Igual a ρ vezes dV, tá bem? Bom, considerando que os elementos de massa têm a forma de discos de raios variáveis, a gente vai dizer que esse volume é o volume do disco. Ah, professor, como é que é o volume do disco? Simples, a área dele vezes a espessura. Então aqui, ó, a espessura dele é dy, e a gente vai dizer aqui que é π vezes o raio do disco ao quadrado. Naturalmente, esse raio é uma função de y. E como você já viu, né, esse raio é a quadrado menos raiz de a quadrado menos y ao quadrado. Beleza, né? Então, a densidade para o caso de distribuição uniforme, que é o nosso caso, é massa dividido pelo volume. Beleza? Vamos guardar isso aí. O raio, pelo teorema de Pitágoras, é R igual a raiz quadrada de a quadrado menos y quadrado, logo, então isso aqui vai ficar, ó, a quadrado menos y quadrado, já que a gente tirou a raiz, né? E vai levar ao quadrado. Assim, aplicando aqui na expressão do centro de massa, agora a gente tem que colocar os limites de integração, né, gente? Então vamos botar aqui, ó, de zero até A. É igual, por quê, professor? Sim, jovem. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá para o desenho. Semisfera, o raio dela não é A? Aqui, ó, raio A. Essa altura aqui vai ser igual ao raio. Então, a gente vai integrar aqui de y igual a zero, que é a base da semisfera, até o topo dela. Beleza? Então, basta jogar esse calhamaço todo aqui e integrar essa jossa, né? Vamos ver. Então, M vai cortar com M, o V vai sair, o π vai sair, π, e aí o Y vai multiplicar por A ao quadrado, e aqui vai ficar Y ao cubo. Essa integral é direta. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, que está me dando uma agonia, de repente está muito pequeno para vocês, né? Essa integral é resolvida diretamente, tá certo? É uma integral de uma função polinomial. Beleza? Aí aqui vai ficar, ó, y ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, menos y ao cubo é y a quarta sobre 4. Indo aqui de zero até. Aí você, pô, por que o senhor bota B? Porque se a gente botar A, ele bota o A com chapéu embaixo. Beleza? E isso aqui, né? Se você for ver, tira logo o meio aqui, então vai ficar π dividido por 2b. E aqui fica mais fácil de fazer a conta. Então vai ficar A elevado à quarta menos
A quarta dividido por 2. Certo? Então aqui você já vê que é 2A dividido por 2, tá? Aqui embaixo, dividido por 2, tá certo? Aqui vai ficar A na quarta aqui em cima, então vai ficar π dividido por 4. O volume de uma semisfera é metade do volume de uma esfera. Então ele é 2 terços de π A ao cubo. Como tem um A na quarta lá em cima que vai sobrar, vai ficar A lá em cima, aqui vai ficar 3 porque ele está dividindo aqui embaixo, então nós vamos inverter. 3 aqui A dividido por 8, certo? Então, fica em 3 oitavos do raio, gente. 3 oitavos do raio. Tá? Um pouquinho mais de um quarto do raio. Aí você vai dizer, por que não é metade, professor? Veja, olha como a distribuição de massa está aqui. Tem mais massa na base do que em cima. Então, naturalmente, tem que ser menos da metade do raio, tá? Ele fica em 3 oitavos, por conta dessa geometria, tá? Então, a simetria na distribuição de massa faz com que os elementos de massa de um lado contraponham os dos outros. Então, por isso que ele está ao longo do eixo Y, que é o eixo de simetria do problema. E como há mais massa na parte debaixo do hemisfério, se você cortar o hemisfério na metade, então esse CM vai ser rebaixado, que é menor do que a metade do raio, tá bom? Então ele fica mais para baixo. Então, de 0, desculpa, de 0 até 8, né, se você gradar, ele pega 3 e fica 5 abaixo do topo do negócio, tá? Beleza, assim que a gente mostrou aqui o centro de massa, né, dessa figura, eu vou falar agora para vocês do momento linear de um sistema de partículas. Gente, o momento linear, ele tem uma questão muito interessante. Você vai se perguntar, ah, professor, por que, que eu consigo me balançar no balanço, né? É justamente porque a posição do centro de massa ela vai ficar no mesmo lugar e você é um corpo articulado. Então você altera as posições relativas, mas a posição do seu centro de massa continua no mesmo lugar. Sabe por que você não conseguiria andar se não tivesse atrito? Porque você precisa de uma força externa sendo exercida em você. E aí, né, se você estivesse num lugar totalmente livre de atrito, você não teria aquele lugar sobre o qual você exerce uma força e esse lugar exerce uma força em você. Você não conseguiria exercer força em canto nenhum. As forças exercidas seriam sempre internas a você, não teria uma força externa a você e seu centro de massa ficaria sempre no mesmo lugar. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que as únicas forças que atuam, que são exercidas e que alteram o estado de movimento de um objeto, de um sistema de partículas, são as forças externas. As forças internas não alteram o estado de movimento do centro de massa. Então, se um objeto está se movendo, tá, e são exercidas forças internas nele, não tem como alterar o movimento, o estado de movimento desse centro de massa. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para provar isso? A gente precisa. E como o senhor sabe? Porque eu já sei, porque eu já estudei, já dessa disciplina, está no livro e tal. Né? Mas como é que a gente faz para provar isso? Então, a gente precisa contabilizar as forças exercidas pela vizinhança sobre o sistema, e as forças que as partículas que são internas ao sistema exercem umas sobre as outras. Qual é a complicação? Antes a gente pegava uma partícula e ela era o sistema e o resto era a vizinhança, então todas as forças eram externas. E se agora a gente tiver um sistema de partículas e a gente queira saber como a vizinhança interage com ele, a gente vai ter que olhar também como as partículas interagem umas com as outras. Tá certo? Então vamos começar. As forças externas nós vamos simbolizar por F maiúsculo. J, eu coloquei esse E para você não se perder aí, mas eu vou sumir com ele, tá? São todas as forças exercidas pela vizinhança sobre a partícula J, tá bom, gente? Enquanto as forças internas são todas as forças que as partículas do sistema exercem sobre as demais. Nesse caso, eu peguei a jésima partícula e escrevi, ó, FJ, que é a força
exercida sobre a jésima partícula, não se interessa se é a primeira, a segunda, a terceira, é uma delas, tá? E F e J, a soma de F e J com a somatória I, é a soma de todas as outras forças sendo exercidas sobre ela. E por que I é diferente de J? Tem uma coisa na física que a gente não sabe lidar direito, chamada autointeração, que é o quê? A interação da partícula consigo mesma. Por quê? A partícula, gente, para ela interagir com ela mesma, tá? Ela precisa de, no mínimo, uma, digamos assim, uma distância. A força gravitacional, por exemplo, de uma partícula sobre a outra, ela depende da distância entre elas. Se você estiver falando da força gravitacional de uma partícula consigo mesma, essa partícula ela tem raio que tende a zero. Então esse raio é pequeniníssimo, tá? De maneira que essa autointeração tenderia ao infinito. Se essa coisa tende para o infinito, significa que talvez o conceito de partícula ele não seja um conceito, digamos assim, absoluto, mas sim uma aproximação. A gente pega uma coisa que tem um raio muito pequeno e considera como uma partícula, tá? Então, estudos como esse são estudos de física moderna que estão relacionados a, por exemplo, a saber qual é o raio do elétron. Então, estimativas dessa natureza já são feitas há muito tempo, tá bem? Porque a gente não sabe lidar com esse problema, sobretudo classicamente. Então, uma partícula tecnicamente seria um ponto no espaço. E um ponto não tem raio, tá bom? Um ponto não tem raio. E aí o que, que acontece? Se um ponto não tem raio, o raio do ponto seria zero, né? É tão absurdo eu falar isso, né? Tô falando aqui como uma simplificação didática para você entender. Né? Se o raio for zero, a autointeração, se essa interação depende, por exemplo, do inverso do quadrado, a distância é para zero, tá certo? Desculpa, aí é para o infinito. Tá? Então, o que que a gente faz? A gente desconsidera esses termos de autointeração. Então, é por isso que I é diferente de J, porque a gente vai desconsiderar os termos de força das partículas consigo mesmo. Tá? Naturalmente, e eu vou simbolizar as forças internas por um F minúsculo. Então, a força resultante na jésima partícula, ela vai ser a soma das forças externas, tá bom? Com as forças internas sobre essa partícula. E aí a gente quer aplicar a segunda lei de Newton. Então, a força resultante externa sobre a partícula J é a derivada do momento dessa partícula. Mas se a gente quiser saber, tá, a soma dessas forças externas e dessas forças internas sobre todo o sistema. A gente quer olhar o sistema como um todo. Aí a gente vai fazer uma jogada aqui, tá? Vamos lá. A força resultante sobre uma partícula J. Aqui eu vou usar uma notação um pouquinho diferente. Eu vou usar uma notação um pouquinho diferente. Vamos ver se eu consigo achar aqui um operador legal para simbolizar a força. Não, não tem nenhum. Então, ó, vamos botar aqui a força resultante, tá bom? Vamos botar assim como tá lá, então, né? Eu queria uma outra. Vamos fazer assim, ó. Vamos simbolizar a força resultante. Vamos deixar assim, tá? Isso aqui são as forças externas, FJ, mais as forças internas, F sobre J. Bem, isso aqui a gente acabou de ver, segundo a lei de Newton, né? Que a força resultante, que no caso de uma partícula se confundia com as forças externas, tá? Ela é dp da partícula J
dt. Beleza, galera? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos somaremos a influência de todas as forças exercidas pelo. Somaremos a influência de todas as forças exercidas pela vizinhança. Não, sobre todas as forças. Somaremos a influência de todas as forças exercidas sobre o sistema. Pronto. Então, aqui, ó, isso aqui vai ficar soma em J de PJ ponto. Essa eu não entendi aqui, porque que. Ah, tá. Por fora do. Tá? Vai ser a soma em J de FJ, que é a soma das forças externas, tá? Sobre a partícula J, mais a soma em J, soma em I de F e J. Tá, professor, calma. É o que isso aí? Bom, se a jésima partícula sofria a ação de todas as outras forças, de todas as outras partículas, essas partículas também interagem umas sobre as outras. Então, a J também vai exercer força sobre a I, sobre a 1, sobre a 2 vai sofrer a ação de todas elas, a 2 vai influenciar em todas elas. Então a gente soma duas vezes porque uma força age sobre uma e a outra age sobre ela também. Então a gente precisa computar essas duas coisas, certo? Então, isso, né, nós já tornamos explícitas as forças internas. Vamos mexer nesse termo bem aqui, ó. Isso aqui, gente, tá? Nada mais é do que a soma em J de DDT MJ vezes VJ, tá certo? Isso aqui, como a derivada ela é um operador linear, a gente está dizendo que a soma dessas derivadas poderia ser escrita como a derivada das somas, beleza? Então, MJ, VJ. E nada mais, nada menos, isso aqui é o momento do centro de massa. Por quê, gente? Vamos lá, ó. Como é o centro de massa que é definido, ó? A velocidade do centro de massa, ela é 1 dividido por m vezes esse termo. Logo, o momento do centro de massa, que a gente vai chamar de P maiúsculo, ele vai ser m vetorial v, e ele é igual a esse terminho aqui, ó. Ah, rapaz, tá aqui. Então, nada mais, nada menos, isso aqui é a derivada do momento do centro de massa. Então, ó, eu vou botar isso aqui, ó. Beleza? Aí, papai. Então, olha o que acontece. Isso aqui é a soma das forças externas. Vamos mexer no terceiro termo.
ou no segundo termo do lado direito. Esse aqui. Olha como fala meu amigo Joelson, olha esse baseado. Vamos lá. Na verdade, não é bem um baseado. Eu vou fazer a conta aqui só para te convencer de que dá para escrever isso dessa maneira, certo? Que vai deschavar esse baseado aqui. Bora lá. Então, ó, vamos explicitar a soma em I. Então, ó, vai sobrar o somatório em J. Aqui, ó, F. Já que a gente está abrindo a soma em I, vamos contar em I, né? 1J mais F 2J mais F 3J. Como a gente eliminou o termo igual a J, lá em cima, eu falei para vocês, a gente vai ficar aqui, ó, J menos 1J, mais J mais 1J. Por quê? Entre o J menos 1 e o J mais 1, tinha o FJJ, que está eliminado, ele é considerado zero, por causa do termo de autointeração, mas até chegar no FNJ. Beleza? Esse termo produziu N-1 somatórios. Por quê, gente? É de 1 até N, porque que gera N-1? Porque um a gente mandou para fora. Tá? Um foi sacado da barca. Ele é persona não grata aqui. Então, vamos lá abrir cada um desses somatórios. Ó. Vamos abrir esse, para você ver. Isso aqui ó, vai ser. Aqui, ó. J igual a 1. Ó, esse aqui já não pode, né? Porque não pode ir igual a J. Então, J1, 2, mais 1, 3, mais até um N. Tá? Agora vamos somar aqui o 2J. Tá? Então, todos os termos vão começar com 2. Tá? Começa com F21. O F22 a gente joga fora por causa da autointeração. F23 até F2N. E vamos fazer aqui com Fn também, né? Vamos botar aqui, ó, os, os reticências para designar que tem o F3J, F4J, F5J, até chegar no NJ, beleza? Então vai ficar, ó, aqui vai ficar, todos os primeiros termos são N, tá bom? Ó, N1, N2, mais N, N-1. Por quê? Porque não pode o NN. O NN é autointeração. Agora, agrupemos essas somas de uma maneira mais conveniente. E qual é essa maneira mais conveniente? Pelos índices parecidos. Tá? Então, eu vou pegar o 1, 2 e o 2, 1. Começar aqui pelo 1, né? Mais 2, 1. Tá? Eu vou somando aqui. Ó. O 1, 3 com o 3, 1. 1, 3 com 3, 1. 1, 4 com 4, 1. 1, 5 com 5, 1. Até chegar no 1N, que é esse bem aqui, com o N1. Beleza? Gente, a gente tirou uma linha e uma coluna. Sobrou menos coisa. Vamos lá. Agora vamos fazer com o 2 aqui, ó. O 2 1 já foi. O 2 2 não tem. Tá?
Vamos lá. Então, a gente vai escrever aqui, ó, o 2,3 com o 3,2, tá? O 2,4 com 4,2, o 2,5 com 5,2, até o 2n com n2. Isso, então é 2n com n2. Aqui, ó. 2n com n2. Então você repara aqui, ó, que é 2,3 com 3,2, é 2,4 com 4,2, 2,5 com 5,2. Então é sempre um maior que o outro, tá? E por último, a gente vai ficar com Fn-1, tá? Qual é o termo que sobra aqui? Fn-1n, é o termo que fica bem aqui antes do Fn, F1n, tá? Esse aqui, ó, Nn-1, cadê? Deixa eu ver aqui. E o, aqui, ó, N-1, N e o N-1. Então a gente vai descendo aqui essas hierarquias já, essas somatórias aqui, e na N-1 vai terminar com N e vai ficar esse último termo aqui. Gente, é possível então escrever esse somatório da seguinte maneira, tá? Isso aqui já é o somatório todo aberto. Que J maior que I, de FIJ mais FJI. Beleza? Como a gente está fazendo aqui, ó, somando, tá? Numa soma em que I é maior que J, desculpa, que J é maior que I. Então não dá para botar qualquer termo, tem que ser sempre o J maior que I. Então aqui, ó, o J é o primeiro termo nesse aqui, ó, 1, 2. No segundo termo, ele é o primeiro, então fica JI, tá bom? Mais 1, 3, I é menor que J, e no 3, 1, o J é maior que I. Porque essa coisa, uma coisa é a mesma coisa que a outra, né? Se dizer que I é menor que J, significa que J é maior que I. Um N e N1. Então, essa soma pode ser escrita dessa maneira e eu estou mostrando explicitamente para você aqui, tá? Olha como a gente está escrevendo várias somas de um com um maior que o outro aí, tá bom? E um sistema que satisfaça a lei da ação e reação, todos, né, que a gente estudou, na forma fraca, inclusive, né? Então, não vou restringir aqui. Tem que as forças do par ação e reação têm mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Agora, são forças internas, tá, gente? Então, isso aqui vai ser zero. É igual a isso aqui. Porque, ó, aí eu vou escrever isso aqui I e J, eu vou trocar o sinal. E isso aqui é igual a zero. Beleza? Logo, a força resultante sobre um sistema de partículas é igual à soma das forças externas sobre todas as partículas do sistema.
tá? Então, a força resultante sobre um sistema, que é a taxa de variação do momento, aí, do caso do centro de massa, é igual à soma das forças exercidas sobre esse sistema. Logo, forças internas não alteram o estado de movimento do centro de massa. Eu falei igual uma mãe batendo no filho agora, né, bicho? Não façam isso em casa. Então, ó, soma das forças externas sobre as partículas do sistema. É isso que vai alterar a dinâmica do centro de massa. Beleza? Vamos lá. Então, né, achamos aqui o nosso resultado. Aqui eu coloquei de uma forma diferente, tá? Em termos da segunda lei de Newton no formato Euler. Então vai ficar M, R dois pontos é igual a F. Consequências. Então, consequências. Se a soma das forças for igual a zero, o que trata-se de um sistema isolado, o momento linear é conservado. O momento é constante, porque a derivada dele vai ser zero. A derivada ao longo do tempo. O momento do sistema equivale ao de uma massa pontual M maiúscula, localizada na posição do centro de massa e movendo-se de maneira semelhante ao centro de massa. Então, é como se a massa do sistema tivesse toda concentrada no centro de massa. É isso que vai ser o momento do sistema. O momento vai ser constante. Nesse caso em que nós temos um sistema isolado, tá? Vale para sistemas inerciais, por exemplo, os fragmentos de uma granada. Claro, a granada está sob a ação da força gravitacional. Então, a trajetória que vai ser seguida pelo centro de massa da granada, por mais que os fragmentos dela se espatifem para tudo que é lado, é a trajetória do centro de massa, que não precisa ser um ponto material no corpo, vai seguir uma parábola, tá? Justamente por conta da ação da força gravitacional sobre esses elementos do sistema. Bom, e o momento angular, gente? O momento angular, mesma coisa. Só que a gente vai colocar aqui num sistema de referência mais conveniente para a gente analisar isso. Que sistema de referência é esse? O centro de massa. Então a gente vai escrever a posição das partículas. Quer dizer, a gente vai localizar, a gente não vai fazer uma transformação das coordenadas. A gente vai escrever as coordenadas da partícula em função das coordenadas do centro de massa e das coordenadas da partícula em relação ao centro de massa, para que a gente possa ver isso com mais clareza. Então vamos lá. Olha, aqui o teorema já mostra para a gente que o momento angular do centro de massa é o momento angular do centro de massa em relação à origem mais o momento das partículas em relação ao centro de massa. Então vamos lá. Vamos fazer essa dedução aqui. Beleza? Vamos lá. Então, ó, o momento angular é a somatório em J de MJ vetorial RJ. Que diabos são essas coisas, professor? Velocidade times, né, VJ. Vamos lá, em primeiro lugar. Então, o momento angular de um sistema de partículas é a soma dos momenta angulares de todas as partículas em relação à origem. Beleza? Começou. Então, ó, MJ é a massa das partículas, RJ é a posição das partículas em relação à origem e VJ é a velocidade das partículas em relação ao centro de massa, não, em relação à origem. E aí a gente soma essas coisas, beleza? E aí nós podemos usar as coordenadas das partículas escritas em função do CN. Então, ó, a posição de uma partícula J vai ser a posição do centro de massa mais a posição dessa partícula em relação ao centro de massa. Então, a gente localiza uma partícula no espaço com uma posição do centro de massa mais a posição, tá? Aqui eu vou botar uma rilinha, da partícula em relação ao centro de massa, tá certo? A mesma coisa vai acontecer, gente, com a velocidade, tá? Então, se eu derivar essa expressão, vai ficar, ó, que é a derivada da soma, né? A velocidade do centro de massa mais a velocidade das partículas em relação ao centro de massa. Então, a gente vai substituir isso aqui, né? Ótimo, né? A gente vai substituir essa segunda equação nessa primeira.
E aí, ó, vai ficar uma festança aqui, né, de termos. Usando a distribuição, tá? Então, MJ, RJ, lembrando que aqui nós temos um produto vetorial, RJ vezes V, mais, ficou esquisito isso aqui, né? Parece, já sei por que ficou esquisito, tá aqui. Mais MJ, aí aqui R vezes VJ, vou botar assim, VJ linha, né? Botando aqui. Parece programador, né? X igual a X mais um. Aqui. Falei até com um certo despeito, mas não foi essa a minha intenção, tá? Desculpa, gente. Se você é garoto ou garota de programa, me desculpe. Não foi minha intenção diminuir o seu trabalho. Então, ó, aqui, ó. Aí vai ficar R' vetorial V. Ah, então vou botar aqui R' vetorial V. R' J, né? RJ', tá? Mais o termo cruzado aí de R', VJ'. Gente, essa demonstração, por mais cabulosa que ela pareça, ela é mais simples que a outra, tá? Ó, ficamos com quatro termos, tá bem? O primeiro termo, gente, aqui, ó, ele ele sai da soma, tá? Eu vou separar isso aqui em quatro somas, tá? Beleza? Ó, esse primeiro termo só sobra, tá? Isso aqui, ó, tá? Então, vou deixar assim. O segundo termo, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar VJ', tá? Vamos ver aqui como é que eu resolvi essa questão. Tá, é isso mesmo. Aí esse aqui eu vou chamar assim, ó, de VJ' menos Vzão, porque eu posso fazer isso. Desculpa. VJ, não tem linha aqui, tô viajando na maionese. O senhor tirou onde isso aí, professor? Lá de cima, cara. Se, se a posição da partícula é a soma da posição do centro de massa com a posição da partícula em relação ao centro de massa, a posição da partícula em relação ao centro de massa é a posição da partícula menos a posição do centro de massa. A mesma coisa com a velocidade, tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa bem aqui, ó. Só que em vez de V, vai ficar um R aqui, ó. Beleza? Não precisamos mais mudar nada, tá? Então,
O primeiro termo tem a massa do sistema. Ó, porque no lugar desse soma de m, é a massa do sistema. Nós vimos isso aí desde o começo. Tá? O segundo termo vai ser zero e o terceiro também. O segundo e o terceiro termo, pela mesma razão, são nulos. Beleza? Olha aqui, ó. Eu imagino já você aí na sua casa. Calma, mecânico clássico. Ô, caramba. PJ, beleza? E eu vou botar aqui uma soma só para você ver, para ficar mais fácil para você ver. Ô, cara. Aqui. MJR vetorial Vzão, tá? Beleza, gente? Assim, olha o que acontece aqui. Isso aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode jogar o M para cá, tá? Por causa disso aqui é um produto vetorial, é um M é um escalar. E esse R para fora, tá? Com, lógico, produto vetorial com essa coisa toda aqui. E a mesma coisa nós podemos fazer com esse R aqui e jogar para fora. Gente, simples. Nós já vimos isso aqui. Isso aqui é a massa vezes a velocidade do centro de massa, tá certo? Isso aqui é a massa vezes R. Logo, isso aqui eu nem vou fazer nada para vocês, tá? Se você quiser jogar a massa para fora, vai ficar assim, ó, M R vetorial V no primeiro termo menos M R vetorial no segundo termo. Então, isso aqui é zero, meu amigo. Esse segundo termo e terceiro termo são zero. Logo, nós cheguemos a o resultado. Faça aí na sua casa, tá? E constate este resultado, tá certo? Vamos lá para o próximo teorema. Pronto. Qual é a interpretação disso, meus amigos? É que o momento angular total do sistema é a soma do momento angular do CM sobre a origem com o momento angular resultante das partículas sobre o centro de massa. Então a gente decompõe o problema em duas partes. Isso aqui, ó, é o momento angular do centro de massa em relação à origem, mais o momento angular das partículas em relação ao centro de massa. Beleza? Torque, torque é o análogo da força para as rotações. Então vamos lá, torque. O torque é um pouquinho mais enjoado, mas por que que é um pouquinho mais enjoado? Porque você vai ter que confiar aqui no professor, tá? Então, fonte, confia. PJ, beleza? Gente, tá? Vamos ver qual é a derivada do torque. Isso é o torque sobre. Desculpa, o torque não, já estou entregando para vocês. O momento angular. Vamos ver a derivada do momento angular sobre a J mais uma partícula. Então, DDT. Vai ser, tá, gente? A derivada do primeiro. Eu vou até copiar esse termo logo aqui, ó.
Derivada de um produto vetorial. É igual a derivada normal, só que com produto vetorial. Cara, eu adoro essas coisas. É igual um, só que com o outro. Tá? Então, deriva o primeiro produto vetorial com o segundo, o primeiro com a derivada do segundo. Sabe por quê, gente? Porque isso aí é, assim, deixa a coisa até meio óbvia, né? Você se sente até meio mal. Porra, não era pra eu ter perguntado isso, porque parece até meio óbvio, né? Mas como é que é a derivada do produto vetorial? Aí o cara solta aquela. Isso aí é conteúdo do cálculo um. Porra, bicho. Aí eu ficaria aborrecido, né? Mas enfim, é conteúdo do cálculo. Não sei qual cálculo que vocês fizeram e tem isso. Mas é o cálculo com questões vetoriais, tá? Alguns é 3, alguns é 4, alguns é 2, outros é 5, outros é 10. Enfim, o meu foi o cálculo 4, eu acho. Bom, aí o que que acontece, gente? Você está vendo dois termos aqui, né? O primeiro termo é zero. Pronto. Tirou do bolso, né? Acochambrou. Não, gente, sabe por quê? Porque isso aqui é a velocidade da jésima partícula. Se isso é a velocidade da jésima partícula, cara, então, como a velocidade é paralela ao momento linear, porque o momento linear é massa vezes a velocidade, é uma constante vezes um vetor, então uma constante vezes o vetor está na mesma direção do vetor, então eles estão ao longo da mesma linha, e são paralelos, certo? Se eles são paralelos e o produto vetorial entre dois vetores paralelos é zero, porque o ângulo formado entre eles é zero. Então, isso aqui vai ser o torque, papai. Sabe por quê? Porque isso aqui é a força. Então, é a força sobre a jésima partícula, tá? Então, isso aqui é o torque. E como é que a gente calcula o torque, então? Vamos lá, o torque sobre um sistema de partículas. Já vou antecipar para vocês que se esse sistema de partículas satisfizer a lei da ação e reação na forma forte, e aí sim a gente vai precisar invocar esta danada, tá? A gente vai ver que o torque é igual ao momento angular e a derivada do momento angular das partículas. Vamos lá, então. Então, faremos da mesma maneira. Aqui, ó. É, já que isso é isso, né? Então, eu vou chamar isso aqui de N, é o torque. Não é força normal, é torque agora. Ah, pronto, para você não ficar aí reclamando, pronto, é tal, tá? Então, ele é a soma. A gente estava vendo o torque sobre a jésima partícula, agora a gente tem que ver o torque sobre as N partículas, tá? Juntando todas as jésimas partículas aí. Partícula um, a 2, a 3, a 4, a 5. 6, 7, 8, 9, é N. Então, o que que a gente faz? Isso aqui, voltemos lá em cima, ó. O que que é a soma aqui, ó, dos momenta? O que que é a soma dos momenta? Das derivadas dos momenta? É a soma das forças resultantes sobre, é a soma da força resultante sobre o sistema. Ou seja, a soma das forças externas para as forças internas. Então a gente vai pegar isso aqui e vai botar aqui porque a gente é moleque doido, pai. Então, ó, aqui eu vou só colocar, eu não vou botar a soma, né? Porque aqui já está somado. Eu vou botar esse termo bem aqui, ó. Eu peguei já a soma de PJ. É só o PJ. Aqui, ó. Esse bem aqui, ó. Só que tem que jogar a soma em I da FJI, né? Então vamos explicitar este termo. Então aqui, ó, FJ, tá? E a gente soma com I aqui. Beleza? Beleza, pai. Aí a gente vai fazer o quê? O que a gente tem de fazer, que é separar e ver um de cada vez, tá? Ah, mas o que é porque eu sou multitarefa? Eu não sou. Então vamos ver um de cada vez.
Beleza? Aí, ó, você deve estar em cadência, o professor é doido, né? Fala em nada. Piorou, né? Não falou nem que sim, nem que não. Então, vai jogar para dentro aqui. É aí que piora, né? Pô, a pessoa não fala nem que sim, nem que não. Você admite que sim, torcendo para que seja não, né? Ou admite que não, mas rezando para que não seja sim. Deixa eu só salvar aqui para a gente não perder, caso dê alguma bronca, a gente não perde, né? Que é notas. Beleza, gente? Ó, vamos mexer nesse termo bem aqui, ó. Lembra que nós escrevemos esse termo com J maior que I e fizemos uma soma dos índices trocados? É o que nós vamos fazer agora, tá? Esse termo pode ser escrito aqui, ó, igual a soma de J menor que de J maior que I, não foi isso que a gente fez? Né? Soma de J maior que I, é isso mesmo. Aí a gente pega isso e inverte, soma com os índices invertidos, né? Faz um direto e o outro com o índice invertido. Foi isso que nós fizemos da última vez. Então, ó, aqui, ó. Então, onde tem I, eu vou pegar o segundo termo e botar J, e onde tem J, eu vou botar I. Aqui, J, I. Beleza? Galera, veja com os seus próprios olhos. Nós temos RJ, vetorial FIJ, mais RI, vetorial FJI. E além do mais, pela lei da ação e reação, eu adoro isso, gente. Vocês não têm noção quando esses termos malucos dão zero, o quanto eu acho isso bacana. Sobretudo se é por um princípio físico, né? Então, ó, eu vou trocar esse F e J por menos FJI, tá? No nosso somatório. E aí nós vamos ficar com menos aqui, ó. Menos FJI. Aí você, que é muito esperto, já sabe que vai poder botar o FJI em evidência. E isso aqui vai ficar, ó, assim. Botar em evidência, ó. Produto vetorial, RI menos RJ. Gente, RI menos RJ é a distância relativa da partícula I com respeito à partícula J. Então, esse vetor está ao longo da linha que une as duas. Tá? É o vetor da posição da partícula I em relação à partícula J, logo ele está orientado ao longo da linha que une as duas. Pela assunção da forma forte da lei da ação e reação, a FJI também está ao longo da linha que une as duas. Logo, são dois vetores paralelos. Assim, vetorial, desculpa, o vetorial entre eles resulta nulo. Portanto, o torque sobre um sistema de partículas é a soma, tá, dos torques sobre as J partículas. Beleza? Que foi, né, o que nós colocamos aqui, ó. Em outras palavras, é
a taxa de variação do momento angular. Lembrando, só as forças externas influenciam sobre o torque, como se espera naturalmente na dinâmica de uma partícula. Então, nesse caso, se não houver torques externos sobre esse sistema, um sistema isolado, no caso, sem influência da vizinhança, tá? O momento angular do sistema vai ser conservado, porque as forças são todas devidas a elementos internos do sistema, os torques também. Energia, vamos lá para energia cinética. Isso aqui vai ser muito útil para nós posteriormente, tá? Sobretudo quando formos falar de energia cinética de rotação. Vamos lá. 5. Energia cinética. A energia cinética do sistema, cara, eu acho isso aqui tão, assim, óbvio não, mas é lógico, né? Faz sentido. Você não tem que ficar fazendo muita assunção. Porque, porra, você tem um sistema, você soma a energia de todo mundo. Você tem um momento angular, soma de todo mundo, né? Bota todo mundo aí nessa parada, né? Você chama uma pessoa para comer churrasco na sua casa. Não, aquele fulano não vai comer não, né? Não vai comer não. Não, você vai botar todo mundo para comer churrasco. Comer churrasco, tá? Então, olha o que acontece aqui, tá? Soma, tá, dos momenta angulares do sistema, tá? Soma dos momentos, desculpa, a energia cinética total do sistema é a soma das energias cinéticas. E você escreve isso aqui naturalmente como a soma das metades das massas e velocidades ao quadrado. Você vai fazer a mesma coisa que você fez com o momento angular. Então, usando as coordenadas do CM, né, K, então tem que somar o de todo mundo. Agora, é claro, no churrasco sempre tem aquele cara que leva a Heineken e quer tomar glacial. Então, esse aí tem que ser realmente preso, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Então, aqui, ó. VJ, o melhor, né? Não, esse aí é o benfeitor do churrasco. Leva a Heineken e toma glacial. O contrário, né? O cara leva glacial e quer tomar Heineken. É sacanagem. Tá? VJ linha mais V. Tudo isso ao quadrado. Gente, para você que há muito tempo não faz essa operação, mas você que está assistindo mecânica clássica e é meu aluno da LINF, você sabe fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer mesmo assim. Vetor A, vetor B, produto escalar da soma dos dois. Desculpa, o quadrado da soma. Isso aqui, tá, gente? O módulo quadrado de um, de um vetor, ele pode ser identificado como produto escalar do vetor por ele mesmo. Por quê? Porque o produto escalar é módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre eles. Se você está pegando o mesmo vetor, A e B são iguais, então o módulo deles é igual, módulo de, vamos supor, A igual a C e B igual a C. Então, C ao quadrado, né? Vamos lá aqui. O produto C escalar C é C, módulo de C. C ao quadrado, tá? Ou seja, módulo quadrado de C. Vezes o cosseno do ângulo entre C e C. Mas o cosseno do ângulo entre C e C é o cosseno de zero, porque zero é o ângulo entre um vetor e ele mesmo, né? Então, o cosseno de zero é 1, então, logo, o produto escalado, um vetor por ele mesmo, é o seu módulo quadrado. Então, isso aqui eu vou fazer o quê? Ó? Calcular que o vetor ao quadrado, aqui, ele é, na verdade, tá? Isso aqui é o módulo quadrado desse vetor, ele é o produto escalado dele por ele mesmo. Então, ó, produto escalado do vetor por ele por ele mesmo. Então, vai ficar VJ' ao quadrado. Aqui eu já estou assumindo que VJ' é o módulo do vetor VJ, mais V quadrado. Também estou assumindo que V é o módulo do vetor V, mais duas vezes. Agora sim entra a parafernália aqui. VJ escalar V. Tá?
Gente, se você fosse fazer esse produto escalar desse vetor por ele mesmo, você ia fazer V escalar V, tá? VJ linha escalar VJ linha, que seria V quadrado, V Vzão, vetor escalar Vzão, que seria V quadrado. Aí você teria um termo que é VJ' escalar V e o outro que é V escalar VJ'. Só que o produto escalar é comutativo, então esse termo, na verdade, é duas vezes um ou outro. Tá certo? Que eu escolhi escrever assim. Então, né, isso aqui é mais simples que o teorema anterior. Então, eu já vou escrever isso aqui assim, ó. Beleza? Vou separar isso em três somas. Tá? Então, isso aqui vai ficar mais. Aí eu vou botar o V quadrado aqui, mais. Ô, caramba. Esse 2 eu vou cortar com 2 lá em cima e vou jogar aqui VJ escalar V. Beleza? Isso aí, galera. Isso aí. Esse termo aqui, gente, tá? Esse termo aqui, segundo, como o V ele está fora da soma e meio é uma constante, pode sair da soma também, então isso aqui vai ficar a massa do sistema dividido por 2 vezes V quadrado. Isso é a energia cinética do centro de massa, tá, gente? Esse segundo termo é a energia das partículas em relação ao centro de massa e o terceiro termo é novo. Vocês já devem esperar isso. Então isso aqui, ó, é meio de mv quadrado, mais que é a energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética das partículas em relação ao centro de massa, e esse termo é zero. Por quê? Porque eu quero? Não, gente, não é porque eu quero, é porque matematicamente isso aqui é zero, tá? Só faltou aqui o VJ' aqui que eu esqueci bem aqui em cima, tá? Perdoe-me. Então vamos ver por que isso aqui é zero. Aquela mesma jogatina que a gente fez, de explicitar os termos em termos das, não mais das posições relativas não das posições relativas das partículas, ah, das posições das. Caramba, peraí que eu vou voltar aqui, porque senão vai ficar muito estranho, esquisito. A gente vai expressar as velocidades das partículas relativas ao centro de massa como posição das partículas relativas à origem. E por isso a gente vai trocar isso aqui, ó, por V menos, desculpa, Vzinho menos V. É, Vzinho menos V. Vzinho J menos V, né? Beleza? Aí você, né, que já não é besta nem nada, já viu que isso aqui é MJ VJ menos M MJ V quadrado. Como você pode ver, isso aqui é a massa. Opa, cadê? Escala V, né? Faltou aqui, ó. Fica aqui fora, né? Então, isso aqui é a massa vezes a velocidade do centro de massa, então é mv quadrado. Isso aqui é a massa vezes a velocidade ao quadrado, que é mv quadrado também. Isso aqui fica zero logo. Desculpa, a energia cinética
Logo, a energia cinética do sistema de partículas é a energia cinética do centro de massa mais a energia cinética das partículas em relação ao centro de massa. Ah, professor, e a energia potencial? Dá para fazer a mesma coisa, mas eu não vou fazer hoje. Porque, enfim. A energia cinética de um sistema é a soma da energia cinética de uma partícula com a massa total do sistema e velocidade do centro de massa com a das partículas com respeito ao referencial do centro de massa. Isso facilita muito a nossa vida. A energia potencial você pode fazer a mesma coisa, só que você vai partir da ideia de trabalho. Tá? Você vai escrever a força resultante, tá? Que realiza o trabalho sobre esse sistema como sendo a soma das forças externas com as forças internas. Você vai chegar na mesma coisa, que isso aqui vai ser a energia potencial da interação das partículas com a vizinhança, mais a interação, mais a energia potencial interna do sistema. E a energia total é conservada. Tá bom, gente? A gente pode também falar de colisões no sistema de partículas, mas isso aqui é mais uma revisão da Física 1, né? Você já estudou isso aqui em Física 1, já te cobraram muito lá, então eu vou só fazer uma breve revisão aqui, tá? Porque forças impulsivas são aquelas que agem num curto período de tempo, e aí, né, com isso, a gente pode levar em consideração que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Se, né, essa variação da quantidade de movimento é nula, tal que essa força atua no intervalo de tempo muito grande, muito curto, de maneira que nós possamos considerar que o que acontece antes é igual ao que acontece depois, nós temos aqui que ΔP é zero, logo, o momento antes é igual ao momento depois. Então, isso aqui, né, tecnicamente, matematicamente, a gente descreve por uma função delta de Dirac, que é uma função fortemente concentrada, não é uma função, é uma distribuição, na verdade. Tá? Então, o impulso ele é uma variação do momento, o impulso ideal equivale a uma força tendendo ao infinito no instante de tempo, tendendo a zero. Tá certo, gente? Nas colisões, tanto a energia quanto o momento são conservados. Então, a energia depois menos a energia antes é igual a uma quantidade que é conservada. E essa quantidade Q, tá? Ela é o quanto de energia é absorvida ou liberada numa colisão, mas a energia ainda é conservada, porque você tem uma equação de balanço para ela. Então, não importa se a colisão libera energia ou absorve energia, essa energia é conservada porque ela vai ser computada em algum lugar, ela não é criada ou destruída do nada. Tá? Então é bom que a gente entenda qual é que é a concepção de conservação que a gente está falando. Se a gente consegue escrever isso numa equação de balanço, significa que, por mais que a energia mecânica não seja conservada, a energia no total é conservada. Tá? Então, se Q é igual a zero, a energia cinética é conservada. Se Q é maior que zero, significa que a energia depois é maior do que a energia antes, então a colisão é exoérgica, ela libera energia, e se Q é menor que zero, a energia antes é menor do que a energia depois, no caso aqui, energia cinética, tá bom? A reação reação não, a colisão, que pode também ser uma reação, ela é endoérgica, tá certo? Toda colisão é endoérgica em algum grau. Por exemplo, as colisões inelásticas, quando dois carros se chocam, tá, gente? Tem perda de energia cinética. E existe um aumento de outras formas de energia. Energia sonora, energia interna, energia potencial aí associada aí às deformações, tá? Ou mesmo em colisões em partículas relativísticas que envolvem conversão de massa e energia, tem variação de energia interna. Então, toda colisão ela é endoética em algum grau. Tá? Então, não existem, na realidade, né, nem colisões inelásticas, mas nenhum modelo real, tá? Nenhum modelo de colisão é perfeitamente elástica, ele existe a rigor para descrever perfeitamente um sistema real. Ou seja, sabe a bola de peteca, a bola de bilhar, elas não deformam, tal, não aumenta mais muito a energia interna delas, aí elas parecem conservar. Sim, mas em um grau assim minúsculo tem alguma transformação. Até porque tem energia sonora e tem outras formas também de energia, deformações muito pequenininhas que poderiam ser computadas para a gente ter uma maior precisão nos cálculos. Mas, né, quando a gente vai falar de bolas de bilhar, de bolas de gude, aí sim a gente tem, com muito boa aproximação, a aplicação de uma colisão em que haja conservação perfeita da energia cinética e a reação não seja endótica. Mas toda colisão, tá?
em algum grau, ela é endoérgica, mesmo que esse grau seja muito pequenininho. Então, a gente atribui isso, tá? Um coeficiente de restrição, que ele é uma razão entre as velocidades relativas inicial e final, e ele está associado às diferenças de velocidades entre essas condições. Tá? Para colisões perfeitamente elásticas, a gente tem o epsilon, o coeficiente de restrição igual a 1, e para colisões perfeitamente inelásticas, o epsilon é igual a zero. Então, por último, né, as expressões para momento linear, momento angular e energia são adaptáveis para um sistema de partículas. Tá? Os termos de conservação permanecem válidos nesse contexto, e as colisões são processos em que sempre a conservação de energia e momento, mesmo que isso não implique que a energia cinética total do sistema vai ser a mesma. Tá? Pode haver outras formas de energia, mas a energia se conserva no âmbito geral. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço, uma excelente semana. Tchau!